estamos agora com o advogado da empresa de Trump, Martin De Luca, ou Martin. Se eu tiver errado a pronúncia aqui, já desculpe a deselegância. Obrigada pela gentileza de estar conosco aqui na CNN Brasil. A nossa ideia é entender melhor como ocorre esse processo e em que esse processo é embasado. Começo lhe perguntando isso, então, doutor. É embasado em que todo esse processo? Bem-vindo aqui à CNN. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir, então, o advogado perdemos. Empresa. Acabou que eu estava falando com ele, né, Basília? E aí restou a Basília aqui comigo. Pronto, temos novamente o sinal. A internet de vez em quando tem dessas e nós estamos ao vivo, isso pode acontecer. Bem-vindo novamente. A minha primeira pergunta é embasada em que está todo esse processo? Obrigado. Obrigado por me receber. A ação de hoje é uma emenda, né, a ação original que a gente entrou em fevereiro, mas incorpora novos elementos. Essa inovação que a gente entrou hoje incorpora diversos exemplos de cidadãos americanos ou residentes dos Estados Unidos ou dissidentes políticos que estão se manifestando em território dos Estados Unidos, que são alvo de as ordens, os mandados de censura sigilosos do ministro Alexandre de Moraes. Também incorpora as referências sobre o que tem se desenvolvido com o Departamento do Estado, com um pouco as sanções que foram anunciadas ontem com juízes da Corte Penal Internacional, e, finalmente, com a carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, encaminhada para o ministro, na qual explica detalhadamente porque, baixo a lei americana e baixo os tratados bilaterais entre Brasil e os Estados Unidos, as ações do ministro estão fora da lei. As ações de encaminhar um mandado sigiloso de censura para empresas americanas por e-mail, sem notificar, aliás, pedindo sigilo para que não seja informado o governo dos Estados Unidos, é uma violação da Constituição dos Estados Unidos, é uma violação das leis federais dos Estados Unidos e, obviamente, é uma violação do Tratado Bilateral de Assistência Legal Mútua entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, a inovação emenda para responsabilizar o ministro por essas ações e o que acontece? Quando um funcionário público está atuando de uma forma que a pessoa sabe que é ilegal, que está fora dos seus poderes, né, como funcionário público, então isso é conhecido juridicamente como atos ultra vires, né? Quer dizer que você está atuando fora da sua autoridade legal. Quando você atua fora da sua autoridade legal, nos Estados Unidos e em diversos outros países, esse funcionário público pode ser responsabilizado pessoalmente pela conduta. Então, a gente, nessa ação, está pedindo danos reparatórios e pedindo que o Alexandre de Moraes, pessoa física, seja responsável por esses danos, né? Isso acontece quando um funcionário público atua fora do marco legal que ele pode. Então, por exemplo, eu fui procurador federal nos Estados Unidos e Nova York vários anos. Como procurador federal, se eu faço um mandado de busca e apreensão com a assinatura de um juiz na casa de alguém e alguém é ferido durante essa busca e apreensão, essa pessoa pode processar o Estado, pode tentar processar eu como procurador, mas eu tenho imunidade como procurador, né? Agora bem, por quê? Porque eu segui o protocolo. Se eu, como procurador federal, autorizo um mandado de busca e apreensão para a Polícia Federal na casa de alguém, e eu falo, esquece da assinatura do juiz, não precisa de nada, eu como procurador te falo que você pode, fica tranquilo. E alguém é ferido, essa ação, como eu sei que estou atuando contrário à lei, como eu sei que estou atuando de uma forma que não é permitido, eu posso ser responsabilizado, pessoa física, não tenho o mesmo tipo de imunidade, e ser responsabilizado para eu, pessoa física, pagar os danos causados para a pessoa que foi ferida, né? Então, aqui o que temos é tem outros... Isso, por favor, Basília.
É isso, até para a gente não perder o sinal do senhor. Tem outros processos, né, também movidos pela Trump Media e a Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa notícia de que os senhores buscaram um tribunal na Flórida para questionar atos supostamente de censura do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela já se repete há um tempo. Então, são ofensivas jurídicas dos senhores lá na Justiça dos Estados Unidos contra um membro do Judiciário brasileiro. Então, eu queria que o senhor explicasse para nós, inclusive, o que aconteceu. São quantas ações, quantos processos até aqui, seja no caráter original ou de adendo, os senhores já apresentaram contra o ministro Moraes na Justiça americana, e qual a viabilidade disso, de uma condenação vir em 2025? Bom, só para esclarecer, é só uma ação, não são múltiplas ações. O que a gente fez foi incorporar novas alegações e novos pedidos para a juíza no mesmo processo que a gente começou em fevereiro. Esse processo continua ativo, tá? Então, não são várias ações, é a mesma ação, o mesmo processo, que é o processo no Fórum Federal em Tampa. Eu não chamaria de ofensivas ou ataques, porque não é o que são, tá? A verdade, o único que está acontecendo aqui é que as empresas estão tomando medidas defensivas, não ofensivas. Por que defensivas? Porque ninguém mandou ao ministro a encaminhar ordens de censura sigilosas para a Rumble nos Estados Unidos, para censurar residentes dos Estados Unidos e parar a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos. Ninguém mandou ele fazer isso, e menos ainda ninguém mandou ele fazer, pelo menos com certeza a Rumble e a Trump Media não mandaram ele fazer isso. Se alguém mais mandou, não sei, mas essa é uma ação que veio de Brasília para os Estados Unidos. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais. O Departamento do Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né? E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil, Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos que eu saiba de juízes brasileiros fazendo o que o ministro está fazendo. Só para ser bem claro, tá? Sim. Desculpe, pode concluir, por favor. Não, então, não é uma ação ofensiva, não é um ataque a ninguém. É uma ação defensiva. O que poderia acontecer facilmente é revogar esses mandados, né, e as medidas punitivas desses mandados que estão feitos de forma ilegal. Se o ministro quiser fazer de forma legal, o jeito certo seria notificar o governo dos Estados Unidos em Washington e pedir que o governo dos Estados Unidos faça cumprir, assim como o governo americano faz todos os dias com o governo brasileiro. Você pede que a decisão americana, a ordem judicial americana, seja homologada por um juiz brasileiro. O juiz brasileiro homologa e vai encaminhado para quem for no Brasil. Posso acrescentar uma dúvida? Simples reciprocidade. Martim, só uma dúvida. Tem havido um movimento aqui no Brasil que traz muito o nome de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, como se ele estivesse arquitetando, mobilizando todo esse movimento que nós estamos vendo. No que diz respeito à Trump Media, no que diz respeito à Rumble, inclusive o ex-presidente teve de ser ouvido na Polícia Federal por causa disso. Tem envolvimento? Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente qualquer um que assiste a qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território